Olá, bom dia, bom domingo para você que está acompanhando a programação da TV Paranaíba. Já estamos no ar com o meu, o seu, o nosso Política Cruzada, o espaço reservado para discutir política de um jeito simples, fácil, que você entende. Nós estamos já no dia 4 de novembro, portanto, nós estamos aí a menos de 60 dias do fim deste ano. Um momento muito bom para a gente poder falar sobre os assuntos ligados ao município de Uberlândia. Logo depois das eleições, o cenário já se desenhando, nós temos um governador eleito em Minas Gerais, temos um presidente eleito para o Brasil. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio do Política Cruzada, como já havia prometido há algum tempo, conseguiu espaço na agenda dele para que ele estivesse aqui conosco, o prefeito Odelmo Leão. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Bom dia, Rico. É um prazer aos seus ouvintes, é um prazer estar aqui. O prefeito que essa semana fez um pronunciamento lá numa coletiva, revelando os dados que o município tem agora em relação às contas. Dinheiro que está atrasado, que deveria ter vindo do governo federal e não veio ainda, governo estadual e não veio ainda, e dinheiro que está por vir, que não pode atrasar mais, porque senão a vida financeira do município vai ficar difícil. Prefeito, e é sobre isso que eu quero falar. Primeiro, do que está vencendo, porque o que o senhor já tem para receber, o senhor está se virando sem ele, né? Vamos falar do que está vencendo agora, de dinheiro que o senhor precisa. O senhor me disse lá na coletiva, 307 milhões de reais é o que o senhor precisa de agora, até o final de dezembro, para colocar em dia a folha mensal daqui para lá, com 13º e férias, 132 milhões de reais, além de outros 97 milhões de despesas da saúde, mais 21 de repasses para o IPREMO. Tem mais algumas contas, mas eu estou pegando o grosso. O que o senhor preparou ou tem de expectativa para passar esse momento difícil, prefeito? Eu disse, Rick, a cada momento é no seu momento. Nós entramos em novembro agora. Passamos a folha de outubro o senhor já pagou no dia 31. Essa nós já liquidamos. Agora vamos para novembro. Agora o sofrimento é novembro. Por exemplo, aquele dia que nós tivemos aquela conversa, que eu fiz a apresentação, eu me recordo que a dívida do Estado para o município era 197 milhões. No dia até só atualizou um pouquinho mais, né? Isso, era 198. Por exemplo, a última atualização que nós fizemos, lá no dia 31 de outubro, já é 205 milhões. Já passou, então já virou. Entendeu? Só do ICMS são 30 milhões, que é dinheiro do município. Eu não estou pedindo favor nenhum, não. Eu estou pedindo que o Estado pague ao povo de Uberlândia aquilo que é do povo de Uberlândia. Honre aquilo, né? Não é? Porque constitucionalmente essa é a divisão. Por exemplo, Fundeb, que é o recurso para pagar professor, já está em quase 70 milhões de reais. Por exemplo, quando esse dinheiro não vem, eu tenho que trabalhar para honrar as contas com qual dinheiro? Do caixa da prefeitura. O que o senhor recebe de IPTU, de taxas isso, e tudo? Então, isso aí já está ficando no seu limite. Agora, eu vou me esforçar, vou trabalhar para que realmente eu possa honrar os compromissos que nós temos. Portanto, novembro agora é outro mês. Então, vamos trabalhar esse mês com toda a equipe, examinar logicamente as finanças e olhar o passo que nós temos que dar. Você bem disse, aí tem o IPREMO, 21 milhões de repasses, que eu tenho que repassar para o IPREMO. Não pode atrasar, né? Não pode atrasar, mas está atrasando. Por exemplo, quando você toca no IPREMO, o IPREMO ficou aí, nesse 1 bilhão e pouco de reais, com 500 milhões de reais. 500. Esse 1 bilhão que o senhor tem de universo aí, de fundo no caixa. 350 milhões de aplicações em fundos indevidos e mais 140 e poucos milhões de dívida que a prefeitura devia ao IPREMO e que nós parcelamos naquela medida provisória do governo. Uhum. Aí você soma isso aí, mais 200 do Estado, mais 340 aproximadamente que ficou... O senhor já pagou? Não, paguei 186 milhões, falta ainda 140, 150, uma coisa assim. Quer dizer, é tudo dinheiro que eu podia estar investindo na cidade de Uberlândia. E eu não estou podendo investir. Por que eu não estou podendo investir? Porque eu tenho que honrar os compromissos. Por isso, naquele dia que nós conversamos, não sei se você vai conversar isso mais à frente, eu anunciei que não fiquei parado. Que eu não posso ficar falando, tá assim, assim, assim. Eu tenho que andar, a cidade me aguarda, o povo me aguarda. Eu fui atrás em busca de recursos para financiamentos aqui da cidade. Eu anunciei em mobilidade urbana 140 milhões, que nós vamos poder comentar a hora que você quiser. Sim, já está. E mais 100 milhões
de Protransporte, que era um recurso que nós arrumamos em 2012, só usaram 32 milhões, quer dizer, o total era 132, quer dizer, vou ter 240 milhões para aplicar em mobilidade urbana de Uberlândia nos pontos sacrificados da cidade. Isso é um grande investimento que eu vou fazer, porque senão eu ia ficar aqui só pagando 4 anos pagando conta. Fui ao Ministério da Saúde, conquistamos o aparelho lá, até que eu perguntei o nome ao professor, até para cirurgia cardíaca. Vamos agora, já estamos importando o equipamento para que possamos adquirir e, logicamente, melhorar o atendimento à saúde pública de Uberlândia. Aliás, fazendo aí coisa que não é obrigação do município. Média e alta complexidade não é do município. O senhor está assumindo isso porque está praticamente afogado aqui na UF. Afogado. Então, por exemplo, cirurgia ortopédica, pequenas cirurgias de câncer. Quer dizer, nós estamos tentando fazer de tudo para ajudar a nossa população, porque esse é o meu papel. Certo. Agora, existe as contas? Existe. Eu não estou aqui falando politicamente, eu estou falando aqui administrativamente. Porque eu sou obrigado, inclusive, a declarar. E no balanço final, eu espero que o nosso contador coloque todas essas contas no nosso balanço. Porque, inclusive, eu estou agora questionando o Tribunal de Contas do Estado, como nós fechamos o balanço? Como? Outra coisa, a questão não é só o município de Uberlândia, são os mais de 800 municípios mineiros. Inclusive, essa semana, não sei se você observou, tem vários municípios aí declarando falência fiscal, muitos aí não pagando mais folha, não fazendo serviços básicos. E a situação que está os municípios mineiros é esta. Difícil mesmo, né, prefeito? Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Em relação a esse dinheiro todo que ainda o senhor espera vir, que é o de repasse natural do município, se houver algum novo atraso, como já atrasaram esses 200 que o senhor já tem para receber, 205, isso pode comprometer alguma coisa, prefeito? Lógico que compromete. Eu não vou aqui, eu sou um homem da verdade, você me conhece. Eu tenho que ser muito transparente com o nosso povo, com os nossos colaboradores da prefeitura. Compromete onde, prefeito? Principalmente aquilo que o senhor tem. Todos os setores, principalmente, por exemplo, pagamento de servidor, pagamento de coleta de lixo, pagamento na área social, enfim, na saúde. A saúde, você sabe disso, são 92 milhões de reais de repasse ao Hospital Municipal, aliás, que o Ministério Público Federal, numa ação implementada pelo Dr. Kleber, buscou para trás, primeiro 16 milhões, depois mais 14, nós recuperamos 30 milhões. O recurso que veio me ajudou um pouquinho, porque o Hospital Municipal está, desde abril do ano passado, sem receber repasses de custeio. E a prefeitura está tendo que arcar isso, 50% isso, 50% com o SUS. Sem dizer as questões das UAS, enfim. Isso afeta e muito a administração pública, a saúde pública, a educação, as áreas sociais, a questão da coleta de resíduos, enfim, aquilo que é o dia a dia do povo. Isso é mais pura verdade. O prefeito está dizendo, para ficar bem claro para você que está assistindo, é porque o Hospital Municipal, 50% do dinheiro que custeia ele tem de vir do governo federal, 25% do município e 25% do Estado. Na parte ali, o Estado não está repassando os 25% dele, então o município está assumindo essa parte. Está dividido, 50% do governo federal, 50% do município. E desde abril do ano passado o senhor não recebe essa cota? Não, então? De custeio não. Recebemos através das ações implementadas pelo Ministério Público Federal, o doutor Kleber, que entrou, logicamente, bloqueou o saldo na conta do Estado e aí nós pudemos recuperar essa parte de dinheiro. O senhor tocou agora há pouco num ponto fundamental e eu preciso perguntar, o senhor até convidou o Ministério Público para estar lá na apresentação. Essas contas, com essas crises todas, essa falta de repasse, vai chegar um momento que pode prejudicar até as contas mesmo do senhor, né? Já as contas do governo passado, ele já vai estar respondendo no tribunal. Lógico. E tem as do senhor. O senhor tem alguma preocupação que possa vir a sofrer algum processo administrativo em relação a isso, prefeito? Eu não creio nisso. Porque a primeira coisa, eu confio no Tribunal de Contas do Estado e na Justiça. Para entender o momento. Não é? Por quê? Por exemplo, vamos só aqui por parte. Quando eu paguei o ano passado 186 milhões de dívidas que ficaram da gestão anterior,
Era um recurso que eu poderia ter pego ele e ter feito investimento na cidade de Uberlândia, na saúde, na educação, nas áreas sociais. É um recurso que era do município, do caixa do município, e que eu não pude aplicar a favor do povo de Uberlândia. Quer dizer, isso aí vai ter que ser esclarecido num fechamento de um balanço. Esse é um exemplo claro. Então, eu acho que temos que confiar na Justiça, no Ministério Público, no Tribunal de Contas do Estado, aliás, que está ciente desses fatos todos. E o problema não vai ser Uberlândia, o problema vai ser os 853 municípios do estado de Minas Gerais. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já, continuando com esse bate-papo. Não saia daí. Já estamos de volta com Política Cruzada. Hoje nós estamos falando sobre a realidade econômica do município. Está conosco o prefeito Odelmo Leão. No primeiro bloco a gente falou das dívidas que o governo do estado tem com Uberlândia e o dinheiro que Uberlândia precisa receber até o fim do ano de repasses para manter as contas, pelo menos em dia, sem atrasar salário, sem ter que dividir, parcelar salário do servidor. O prefeito disse que, por enquanto, nas contas que ele está fazendo, vai dar certo. Prefeito, vamos falar sobre a eleição do governador Romeu Zema? Eu preciso saber qual a avaliação que o senhor faz do governador eleito, qual é o perfil que o senhor enxerga para ele e o que o senhor espera dos 4 anos que começam a partir de janeiro. Primeiramente, eu gostaria de aproveitar esse momento, cumprimentar o governador Zema pela eleição muito bonita, logicamente na renovação que o povo esperava e fez, não só em Minas, mas fez no Brasil também. E desejo a ele sorte para que ele possa enfrentar as situações difíceis que ele vai enfrentar no estado de Minas Gerais. Não vai ser brincadeira mesmo, não. E espero dele como governador que a partir de janeiro do próximo ano, as contas que sejam do governo dele, como é o caso do ICMS, o Fundeb, os repasses constitucionais dos municípios, ele possa fazer no seu período numa tranquilidade. Regular. Por quê? Não vamos sonhar. Esses 9 bilhões que o Estado deve aos municípios mineiros não vai ser uma medida fácil de ser resolvida, não. Eu não tenho essa expectativa. O senhor acha que esses 200 que estão atrasados aqui, o senhor vai... A possibilidade de receber é a partir do ano que vem. Esse ano não recebe mais. Não, eu acho que nem a partir do ano que vem. É mesmo? Ué, como? Eu acho que caixa é caixa. Caixa... Você conhece bem a realidade. Por exemplo, assim, as informações que eu tenho, que o governador Zema vai herdar uma dívida de 23 bilhões de reais. Talvez até mais do que isso. Por exemplo, o Rio de Janeiro estava numa crise dessa. Está recuperando. Mas por quê? Porque lá tem o petróleo, o óleo do petróleo. E Minas tem o que hoje? A mineração? Que por exemplo, assim, nós éramos os principais exportadores de minério. Sempre falou Minas, dos minérios, das montanhas. Estamos exportando 90 milhões hoje de minério, que pode ser considerado até subproduto. Por quê? A Serra do Carajás fez um ramal ferroviário até o Porto do Maranhão, 1.000 quilômetros de ferrovia de ida e vinda, e está exportando em média de 230 mil toneladas. Ficamos para trás. Ficamos para trás. Estou dando um dado. Por exemplo, na nossa geração da nossa economia, um estado que não é atrativo, porque na crise você tem que combater a crise, logicamente com crescimento, com renda, com emprego, assim você combate crise. Portanto, eu não vejo uma perspectiva para Minas Gerais, nesses primeiros momentos, de reconstrução do estado. O governador vai ter muito trabalho, mas pela sua experiência de empresário, pela sua modernidade, logicamente, formando uma boa equipe, que eu desejo para ele, tem que ser uma equipe de técnicos, pessoas experientes, para poder fazer a retomada do crescimento do estado de Minas Gerais. Então, esse é o caminho que tem em Minas hoje, na minha avaliação pessoal. O senhor já foi um dos representantes de Uberlândia, lá em Minas, lá em Belo Horizonte, melhor dizendo, na condição de secretário. Foi considerado até, onde eu sei, o melhor secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento que o estado já teve, né? Depois disso, nós tivemos o senhor Rogério Neri, que
o empresário da cidade que chegou a integrar, mas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Já não foi com tanta expressividade quanto a do senhor naquele momento. E de lá para cá nós não tivemos outros nomes no primeiro escalão, tivemos no segundo escalão nomes muito bons, como o próprio secretário Dilson Dalpiaz, que faz parte da equipe do senhor, e outros. Dessa vez há uma expectativa de que nós possamos ter pelo menos 2 nomes, 1 ou 2 nomes. O senhor acredita que a cidade está pronta para contribuir, tem esses nomes para ajudar o governador Zema nesse novo cenário que ele vai colocar, que ele precisa, inclusive com redução de secretarias e também com um cenário político difícil? Olha, eu vejo assim, não só Uberlândia, mas toda a região tem grandes nomes, homens e mulheres, para servir o nosso Estado no momento que o Estado assim entender que precisa do seu trabalho. O nome mencionado aí do Dr. Rogério, uma boa pessoa, empresário, moço, como também há outros nomes. Dos nomes é o Paulirão, o advogado Paulirão, que foi... Por exemplo, eu só queria fazer uma correção na Secretaria de Agricultura. Eu tentei fazer um bom trabalho lá, mas nós tivemos na Secretaria, eu não fui o melhor secretário, porque você teve lá Alisson Paulinelli, você teve vários secretários. Mas o senhor é sempre modesto, o senhor não eu acho que é isso. Então, eu tentei fazer, quando eu estava lá, a minha parte de crescimento econômico do Estado. E o Estado produziu muito. E, aliás, eu tenho a convicção de que eu colaborei. Agora, eu espero, por exemplo, o governador, quando anuncia que vai fazer um corte para chegar a 9 secretarias, eu acho que o espaço aí fica reduzido. Um nome já seria de bom tamanho. Eu acho que um nome, se a região puder oferecer e for, logicamente, do agrado do governador, entendeu? Já seria um bom caminho, um bom passo à frente. Vamos mudar um pouquinho o cenário, vamos falar de eleição da Câmara Municipal, porque passadas essas eleições, agora volta o cenário, o mês que vem já é dado como certo que até o dia 16, praticamente o último dia da sessão, deve-se ter eleição na Câmara Municipal. Só fazendo um retrospecto, quando o senhor foi eleito, pouco antes do senhor assumir, havia uma possibilidade de que o Wilson Pinheiro fosse candidato à presidência da Câmara. Mas depois houve uma composição e o Alexandre foi para a reeleição, então ele conseguiu a possibilidade de se reeleger e comandou a casa. Havia, até onde eu sei, o senhor me corrija se eu estiver enganado, um acordo de que o próximo candidato seria o Wilson Pinheiro. Mas eu já comecei a ouvir essa semana nos corredores lá da Câmara, eu estive por lá, e eu ouvi dizer que são só 2 nomes agora, Juliano Modesto e Hélio Ferraz Baiano, que o Wilson não estaria mais na disputa. O que aconteceu, prefeito? O Wilson não está mais na disputa, o senhor naquela data apoiava o nome de Wilson na sucessão de Alexandre. O que aconteceu? Por que o Wilson não está nessa disputa? Olha, veja bem, eu nunca gostei de intrometer nos momentos da Câmara. A Câmara é soberana. Os 2 nomes mencionados por você aí, são 2 nomes que têm componentes da base do governo municipal. Então, eu prefiro que essa decisão seja deles. Se possível, inclusive, a união de chapa, seria melhor para a cidade de Uberlândia. Agora, esse entendimento tem que ser criado lá na Câmara. Então, neste momento, o doutor Wilson, que é um grande nome, uma grande pessoa, um grande vereador, está em viagem. Deve regressar esse final de semana à cidade de Uberlândia. E eu tenho um entendimento assim, o compromisso que houve foi do Alexandre com o Wilson. Não tem ali a anuência do senhor? Não, foi o Alexandre que era candidato, o Wilson que era candidato. O Wilson abriu mão e disse, eu vou te apoiar, não vou ter a minha candidatura. Agora, o próximo presidente eu gostaria de ter seu apoio, os 2 apertaram a mão. Política, você não tem nem escritura e nem recibo, tem a palavra dada. É o fio do bigode. Agora, nesse momento, se há dentro da Câmara essa decisão dos senhores vereadores de ter 2 chapas concorrentes, onde as 2 chapas têm pessoas que, logicamente, ajudam a cidade de Uberlândia, não é ajudar o prefeito, ajudam a cidade de Uberlândia, logicamente que eu vou aguardar a decisão deles. Agora, seria muito bom para a Câmara, muito bom para a cidade de Uberlândia, se eles pudessem conversar entre eles e aí pudessem ter o entendimento de lançar uma chapa. Porque as coisas já são tão difíceis, ainda mais dividir. Então, eu acho que é hora de somar. Prefeito, eu queria saber do senhor o seguinte, por que o nome do Wilson não está
nessa disputa? Só está se falando dos dois, do Juliano e do Hélio Ferraz Baiano. Mas o senhor vai me responder logo depois do intervalo. Não saia daí, a gente já está voltando. Já de volta com Política Cruzada, hoje nosso papo é com o prefeito Adelmo Leão. A gente está falando sobre, entre outras coisas, da eleição da mesa diretora. Já falamos aqui sobre as finanças, sobre os recursos que o Estado está devendo ao município, o planejamento para manter as contas em dia, pelo menos no tocante também aos servidores não ter parcelamento de salário, mas agora nós estamos falando específico da eleição da Câmara. No bloco anterior eu deixei a pergunta no ar para o senhor me responder agora. Por que o nome do Wilson não está nessa disputa? O Wilson, quando foi sair nessa viagem que ele foi agora, uma viagem pessoal, ele me procurou e me disse que não colocaria mais o seu nome à disposição da disputa da Câmara. É um direito dele, mas volto a insistir e repetir aqui. Mas qual foi o motivo dele? Ele estava tão empolgado com isso, prefeito? Eu vou aguardar o retorno dele para me ter uma nova conversa com ele, entendeu? Para que realmente a gente possa saber dele qual foi essa decisão. Mas certamente são as conjunturas da Câmara. Que eu volto a insistir, essa decisão é competência única e exclusiva dos senhores vereadores e vereadoras. O senhor tem facilidade, eu sei que o senhor tem facilidade de diálogo com todos, principalmente aqueles que são da base. Hélio Ferraz já foi líder do senhor, é vice-líder hoje, já foi presidente da Câmara, inclusive, naquele momento, disputando com outro vereador que era da base do governo do senhor, que era o Carris, que agora é líder do prefeito. Pois é, e agora você tem um vereador que também me ajudou muito, que é o Juliano Modesto, que é ordenador de despesa da atual mesa, que também está alinhado com o senhor, está alinhado com o governo, defende as ideias do governo, no momento necessário vai lá e pondera o que ele acredita. Então, eu acho o seguinte, Como é que o senhor vai escolher? Assim, eu sei que não passa... Eu não vou escolher, eu não tá bom, eu vou refazer a minha pergunta. Eu só espero que haja um entendimento. O senhor não quer que haja racha entre os dois? Não, eu acho o seguinte, como tem pessoas que colaboram comigo, junto com o Juliano, junto com o Baiano, eu espero que haja uma união entre eles, haja um entendimento. O senhor é defensor de que haja oxigenação nos poderes, assim, de que novas pessoas possam exercer essas funções? Por que eu pergunto isso? O Alexandre já foi presidente da Câmara 2 vezes, Baiano já foi 2 vezes, Juliano está tentando se apresentar agora como um bom nome, uma possibilidade de nome, tem o apoio do senhor também. O senhor é defensor dessas ideias? Assim, seria a hora de experimentar ele também? Eu acho o seguinte, não sou eu que estou dizendo. O povo disse isso nas eleições passadas. Então agora o senhor já sinalizou. Então o povo já disse isso, não sou eu que estou dizendo isso. Eu acho que a classe política precisa de rever suas posições políticas. O povo de hoje é um povo atento. Então acho que a classe política precisa começar a examinar o que fazer no sentido de, logicamente, fazer gestões em benefício do povo. Eu acho que é momento de todos nós, inclusive eu. É hora de fazer uma autocrítica? Uma autocrítica. E o senhor já começou a fazer essa autocrítica? O senhor já começou a analisar? Uma delas eu já sei, o senhor já fez, porque o senhor disse o seguinte, não vou ficar 4 anos pagando conta, eu vou buscar formas de contornar essas dificuldades, que é o próximo papo que nós vamos fazer agora. É essa a crítica que o senhor buscou? Não. Também a autocrítica? Assim, a autocrítica que eu fiz, olha, gente, se eu ficar aqui 4 anos lamentando, reclamando, falando de conta do passado, falando de conta do Estado, como vai ficar as questões de Uberlândia? Isso eu fiz comigo. Não foi ninguém que fez para mim, eu fiz para mim. Sim. E por isso eu fui atrás, nós vamos comentar no próprio bloco. Agora, já vamos falar direto. Nesse momento, o senhor já liberou licitações para poder fazer o viaduto da Municípios, o viaduto da México e o terminal de ônibus lá do Dona Zulmira. A licitação do Dona Zulmira já está pronta, é para começar a empresa, já está escolhida, a empresa já vai começar a fazer o serviço. Me parece que vai ser lançado dia 10, parece. Da empresa? Isso, do mês agora, esse terminal. Da Dona Zulmira já está feita, a empresa já vai começar a construir. Pois é, mas nós vamos fazer o lançamento lá dia 10, inclusive. Lá no local. Já está fazendo a limpeza do terreno. Então, são obras para 1 ano, 1 ano e meio, prefeito? Obras de 12 meses, pouco mais de 12 meses. Isso já traz um reflexo para a economia. Por exemplo, né? Eu pensei muito comigo nessas obras que nós vamos fazer, intervenção no terminal, lá no trevo do Planalto, lá no Motel Topas,
aquela aula de Leão Borges indo para aqueles bairros, Canaã, Morada Nova, Saída do Prata, tudo pensando. A intervenção aqui no Custódio, a passagem ali do Alvorada, na rodovia, o Dom Almir, o Tocantins, o Morumbi, a Vinhedos, não é? Mas eu também pensei, essa semana, que nós não podemos deixar General Osório de fora. Aí eu já rascunhei que nós temos ali, uma rua de mão única. Você depara, ao chegar na Rondon, com a avenida de duas pistas, que é a avenida do... Me esqueci o nome agora. Do Francisco Galás. Francisco Galás. Olha, se nós temos um viaduto ali, que é um trajeto de mão única, então por que não fazer o canteiro central ao outro lado dela e deixar a outra parte da Francisco Galás para quem desce lá e entra na Rondon? E quem vem nesse sentido, General Osório, para atravessar ali, logicamente atravessa e faz o binário e entra na Rondon de novo. E quem vai prossegue no sentido cidade universitária, enfim. Mais um que o senhor vai inserir na conta. Isso. Então, eu fico pensando, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Aí eu vou rabiscando. Então já não são mais só 20 viadutos, agora são 21. Aí eu já chamei a equipe essa semana passada agora e falei, por que não faz isso? É rabisquei do meu jeito de fazer, né? Falei, pode estudar. Inclusive, o maior detalhe aqui são as casas da General Osório. Vai ter que mexer, né? Então nós temos que ver aonde que o viaduto sai, o que ele interfere e também fazer um plano viário ali nessa travessia. Atravessou para o outro lado, então a pessoa que não vai naquele sentido quer voltar para Rondon, tem que vir. Então, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Como eu tenho que fazer, não é só isso também não. É a questão da saúde pública, buscar atendimento, a questão da educação, das áreas sociais. Outra coisa, nós já lançamos aí 4.000 habitações. Sim. Eu ouvi o senhor dizendo lá, vem mais dois aí, né? Eu fiz um edital dizendo assim, mais ou menos, quem tem área fora do perímetro urbano e que queira entrar nesse programa e que apresente um compromisso no prazo de 60 dias, apresentar o projeto na Caixa para fazer a obra, pode inserir. Nós vamos selecionar, passar Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Trânsito, Secretaria de Planejamento, Trânsito e Transporte, para saber essas áreas, o que tem de estrutura ali, o que se pode fazer ali sem ter que fazer novos investimentos. E aí serão mais 6.000 habitações. Porque senão... 10.000, então. Porque senão eu ia ficar 4 anos, você aqui, Delmo, Rick, a conta. Então tem que dar um jeito. Foi o que eu fui fazer. Isso é que é ter planejamento, prefeito. Eu sou crítico, eu puxo a orelha, mas também se reconhecer quando a iniciativa é boa e quando tem fundamentação no que se faz. Que pouca gente sabe. Apesar das dificuldades nossas e do próprio Estado, nesse período, só em segurança pública, eu já investi 6 milhões de reais. 6. Onde, prefeito? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. São as parcerias que o senhor buscou com... Lógico, porque é obrigação minha. Veículos, por exemplo, a parceria com o 36º faz com a cidade de Uberlândia. Eu tenho que ser parceiro deles também. Então é isso. Por exemplo, eu não parei também não, de janeiro de 2017 até o mês de outubro passado, nós temos investimentos novos em Uberlândia, de empresas locais, de empresas que estão chegando, por exemplo, a Polenguim, são 300 milhões de investimento. Mais de 1 bilhão de investimento na nossa economia local para gerar renda e emprego para o povo. O senhor acredita que todos esses investimentos, essas licitações, essas obras todas, isso deve resultar num fortalecimento mesmo, já com o emprego gerado, com o dinheiro circulando, pelo menos a partir de julho do ano que vem? Sim, inclusive mexe com a própria economia da cidade. A construção civil está parada no Brasil.
falei com os... Não é, porque o que eu comentei aqui, desse investimento, você envolve a construção civil. Então, acho que é isso. Acho que o gestor público tem que buscar alternativas. A gente vai fazer mais um breve intervalo e vamos para o último bloco do Política Cruzada. Não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do Política Cruzada de hoje, esse domingo, dia 4 de novembro de 2018, caminhando para o fim do ano. A gente está batendo um papo com o prefeito Adelmo Leão. Para você que chegou, você vai poder conferir na internet depois, na íntegra do programa também, todos os assuntos que nós já falamos nos últimos 3 blocos. E agora a gente vai focar um pouco sobre espaço, prefeito. Eu sei que tem alguns aliados do senhor que não foram reeleitos, por exemplo. Nós temos aqui o deputado Arnaldo Silva, que em janeiro do ano que vem, ele deixa a Assembleia Legislativa. E já começam os burburinhos, né? Ele deve ter algum espaço no governo Adelmo Leão, porque é um grande advogado, é um político que também passou pelo grupo do prefeito, está no grupo do prefeito, ele deve ter espaço. O senhor pretende fazer algum remanejamento, alguma reorganização do secretariado para atender companheiros como ele? Não, veja bem, o doutor Arnaldo é um excelente advogado, inclusive com cursos atualizados do direito público. Ele me disse que voltará para o seu escritório e vai desenvolver o seu trabalho. Então, gostaria de dizer que o Arnaldo me procurou, nem eu procurei ele. A decisão dele é voltar a fazer o seu trabalho no seu escritório profissional. Então, nesse quesito, nessa questão, não se discute. Mas ele deixa a vida política ou ele continua participando, ele continua com o grupo do senhor como colaborador? Como é que fica? Eu acho o seguinte, a pessoa que sempre militou na política, sempre fez política, tem alguma coisa no sangue, né? Ele vai continuar colaborando? Lógico que vai continuar colaborando, certamente vai participar de outras eleições, porque o Arnaldo, ele não foi eleito pela coligação que ele fez. A coligação, uma votação boa, mas... A coligação do Arnaldo foi uma das mais pesadas que houve. Foi justamente aquele desacerto. Tinha o Rodrigo Pacheco, candidato ao governo de Minas, como opção da terceira via. A Ana Paula era vice. As chapas de deputados desses partidos já estavam compostas. Desarranjou? Então, quando ele desistiu e a Ana Paula disse, eu vou ser candidata a deputada federal, eu falei, é um direito seu, sua mulher que me ajudou a vida inteira. Então, eles fizeram o tal chapão. Esse chapão foi o grande problema. O Arnaldo ficou na primeira suplência e a Ana Paula ficou na terceira. A Ana Paula nunca foi candidata a nada. Ela sempre esteve nesse período todo ao meu lado, me ajudando. Tudo que eu pude fazer na área política, ela estava junto comigo. Nunca deu um passo à frente, nunca usou um microfone, você sabe disso? Sim, conheço, sei. Não é? Então, o que eu disse, em 4 semanas ela saiu candidato e teve 63 mil votos, foi majoritário em Uberlândia. Eu acho que é uma grande campeã. Porque política não é brincadeira, não. Política é uma coisa séria. E ela é uma pessoa séria. Fez uma campanha política sem agredir ninguém, sem falar de ninguém. Fez as suas propostas. Criou o Maria de Minas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Arnaldo deve voltar para o seu escritório. Mas deixar a política, eu não acredito, não. Eu acho que em determinado momento ele pode até se apresentar novamente. Falando um pouco ainda, prefeito, sobre outro projeto que o senhor comentou também lá na coletiva, a licitação pela iluminação pública. Qual é o montante dessa licitação? Quando é que ela... Porque, assim, venceu uma parte, a parte dos projetos. Agora é escolher a empresa que vai executar. Quanto é que vai custar e quando é que o senhor põe essa licitação na rua? Veja bem, nós tivemos já um passo, que é escolher das 13 empresas ou dos 13 consórcios, dos projetos apresentados, aquele projeto que, no nosso entendimento, é o melhor para Uberlândia. Fizemos a publicação. Então, essa publicação tem prazo de 5 dias úteis. E parece que vence terça-feira. Vencida essa etapa, nós vamos agora à etapa da consulta pública. Nós vamos abrir para todo o povo de Uberlândia ter conhecimento. Ler e conhecer o projeto. Conhecer o projeto. Depois disso, faremos audiência pública. Discutir com o povo. Isso. Feito isto, nós vamos para a licitação pública, que pode ganhar qualquer empresa que apresentou o projeto ou não. Está pronto, é aquilo que tem que executar. Então, você faz a licitação. Então, qualquer empresa que se habilitar dentro desse processo tem chance.
Quanto é que vai custar, prefeito, ele? Aproximadamente 500 milhões. O projeto é o seguinte, ele vai trocar todas as lâmpadas de Uberlândia até 5 anos, em tudo em lâmpada LED. O senhor tem uma ideia de quantas lâmpadas a cidade tem? São 82, 83 mil pontos. Tem ponto que pode ter 4 lâmpadas? Pode. Então, essa é a primeira etapa. Agora, implantado esse projeto, nós temos a possibilidade ainda, isso que nós vamos olhar, inclusive o contrato feito em Belo Horizonte, de instalar ali a internet, de instalar ali câmeras, mas isso aí vai ser uma segunda etapa na conveniência do município. O primeiro momento é só para iluminação. Iluminação pública, mas você pode fazer, ao fechamento da licitação, pode fazer um contrato, inclusive, que atenda também esses requisitos. Uhum. Mas a primeira etapa de implantação, a gente só vai nesta primeira fase. Nesse caso em específico, prefeito, de onde vai vir esse dinheiro? O senhor tem ele hoje? Do fundo que vem. Tem um recurso específico para poder fazer? Vem na conta do CEMIG e repassado ao município. Então o senhor já tem esse dinheiro disponível para poder... É um contrato que não é 500 milhões imediatamente para fazer, mas ele é feito gradativamente em 5 anos. E tem outra coisa. É por 20 anos. O contrato? Isso. Na metade do contrato, eles são obrigados a trocar todas as luminárias. Todas. Para deixar, logicamente, ao final de um contrato desse, inclusive se tiver outras tecnologias, que possa incrementar outras tecnologias na cidade de Uberlândia. Prefeito, nosso tempo está caminhando para o final. Eu perguntei do Zema no bloco passado, eu vou perguntar agora de Jair Bolsonaro, o presidente eleito, só para a gente poder encerrar o nosso bate-papo. Qual a perspectiva que o senhor tem? Já foi comandado do senhor na bancada de deputados lá em Brasília, o senhor tem uma proximidade muito grande com ele. O que o senhor já conversou? Há perspectivas de que ele possa ajudar Uberlândia nesse cenário que está desenhando agora, a partir de janeiro? Já tem esses recursos que vieram, mas eu creio que o senhor, como bom político, vai lá bater na porta dele para conversar novamente. Né? O Bolsonaro, um colega meu de quase 20 anos de Câmara, é uma pessoa determinada, uma pessoa objetiva, clara, patriótica e um defensor da família. É uma coisa também do Bolsonaro, ele demonstrou isso na campanha, ele é uma pessoa temente a Deus. Pode ter certeza, e eu tenho essa confiança, de que ele fará um grande governo para o país. Mesmo porque fará uma equipe de homens e de mulheres que conhecem as áreas. E, logicamente, terá tudo para acertar um grande governo. É momento difícil? É. É momento de transição? É. Terão reformas difíceis? Terão. Mas o novo Congresso também deverá ter um entendimento. Foram eleitos. Parabéns. Mas o povo está de olho. Senão pode ser deputado de um mandato só. Então, essa observação eu faço para a classe política. Então, é momento que os brasileiros e brasileiras esperam, tanto do governo federal, do governo do estado, do Congresso Nacional, das assembleias, mudança no comportamento. Eu acho que a Câmara vai ter que ter mudanças. Quantos projetos eu votei que na minha época diziam que era antipopular? Eu fui reeleito 5 mandatos. Tinha uma direção. Né? Tinha uma direção. E o primeiro momento, as pessoas podem até achar que são dificuldades. Porque, às vezes, as coisas não são bem colocadas. Ele vai ter essa força política? Na verdade, ele demonstrou ter. Ela vai ser suficiente para fazer essas reformas que ele precisa? Eu acho que tem que ser necessário. Agora, com relação ao que eu espero do governo federal e do governo de Minas, nesse momento, não posso esperar nada. Os governos estão em crise. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Então, o Bolsonaro entrou, agora vai mandar dinheiro para... Não é assim, não. Ele vai ter que pagar a conta e grande. Da mesma forma que o governador Zema também terá dificuldade. Não podemos cobrar dele nada. Cobrar dele o quê? Ele está assumindo o Estado quebrado. O Bolsonaro está assumindo um país em recessão, um país em dificuldade. Começou a melhorar agora, um pouco. Então nós temos que ter esse entendimento. Primeiro momento, nós não devemos esperar nada, nem do governo federal, nem do Estado. Tá certo. Prefeito, nosso tempo está acabando. O senhor tem 30 segundos para conversar com o público do senhor. Está no finzinho. Eu queria agradecer, inclusive, a atenção dos nossos telespectadores, agradecer por
me receber em suas casas e dizer, da minha parte como prefeito de Uberlândia, eu estou tentando fazer o máximo de mim. Agradecer a você, Rico, por mais essa oportunidade e sempre que for possível, eu estarei à sua disposição para a gente possa conversar e discutir as coisas do interesse de Uberlândia e da região. Tá certo. Obrigado, senhor, mais uma vez. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, especialmente dedicado a você, para que você entenda como é que está a situação do município e como vai se avizinhar a partir de janeiro. Uma perspectiva de melhor, é o que a gente espera, né? Um país melhor para todos, um estado melhor para todos, uma cidade, com certeza, melhor para todos, no caminho certo. Grande abraço, até domingo que vem. Tchau. Já de volta com Política Cruzada, hoje nosso papo é com o prefeito Adelmo Leão. A gente está falando sobre, entre outras coisas, da eleição da mesa diretora. Já falamos aqui sobre as finanças, sobre os recursos que o Estado está devendo ao município, o planejamento para manter as contas em dia, pelo menos no tocante também aos servidores não ter parcelamento de salário, mas agora nós estamos falando específico da eleição da Câmara. No bloco anterior eu deixei a pergunta, não é para o senhor me responder agora. Por que o nome do Wilson não está nessa disputa? O Wilson, quando foi sair nessa viagem que ele foi agora, uma viagem pessoal, ele me procurou e me disse que não colocaria mais o seu nome à disposição da disputa da Câmara. É um direito dele, mas volto a insistir e repetir aqui. Mas qual foi o motivo dele? Ele estava tão empolgado com isso, prefeito? Eu vou aguardar o retorno dele para me ter uma nova conversa com ele, entendeu? Para que realmente a gente possa saber dele qual foi essa decisão. Mas certamente são as conjunturas da Câmara. Que eu volto a insistir, essa decisão é competência única e exclusiva dos senhores vereadores e vereadoras. O senhor tem facilidade, eu sei que o senhor tem facilidade de diálogo com todos, principalmente aqueles que são da base. Hélio Ferraz já foi líder do senhor, é vice-líder hoje, já foi presidente da Câmara, inclusive, naquele momento, disputando com outro vereador que era da base do governo do senhor, que era o Carris, que agora é líder do prefeito. Pois é, e agora você tem um vereador que também me ajudou muito, que é o Juliano Modesto, que é ordenador de despesa da atual mesa, que também está alinhado com o senhor, está alinhado com o governo, defende as ideias do governo, no momento necessário vai lá e pondera o que ele acredita. Então, eu acho o seguinte, Como é que o senhor vai escolher? Assim, eu sei que não passa... Eu não vou escolher, eu não Tá bom, eu vou refazer a minha pergunta. Eu só espero que haja um entendimento. O senhor não quer que haja racha entre os dois? Não, eu acho o seguinte, como tem pessoas que colaboram comigo, junto com o Juliano, junto com o Baiano, eu espero que haja uma união entre eles, haja um entendimento. O senhor é defensor de que haja oxigenação nos poderes, assim, de que novas pessoas possam possam exercer essas funções? Por que eu pergunto isso? O Alexandre já foi presidente da Câmara 2 vezes, Baiano já foi 2 vezes, Juliano está tentando se apresentar agora como um bom nome, uma possibilidade de nome, tem o apoio do senhor também. O senhor é defensor dessas ideias? Assim, seria a hora de experimentar ele também? Eu acho o seguinte, não sou eu que estou dizendo. O povo disse isso nas eleições passadas. Então agora o senhor já sinalizou. Então o povo já disse isso, não sou eu que estou dizendo isso. Eu acho que a classe política precisa de rever suas posições políticas. O povo de hoje é um povo atento. Então acho que a classe política precisa começar a examinar o que fazer no sentido de, logicamente, fazer gestões em benefício do povo. Eu acho que é momento de todos nós, inclusive eu. É hora de fazer uma autocrítica? Uma autocrítica. E o senhor já começou a fazer essa autocrítica? O senhor já começou a analisar? Uma delas eu já sei, o senhor já fez, porque o senhor disse o seguinte, não vou ficar 4 anos pagando conta, eu vou buscar formas de contornar essas dificuldades, que é o próximo papo que nós vamos fazer agora. É essa a crítica que o senhor buscou? Não. Também a autocrítica? Assim, a autocrítica que eu fiz, olha, gente, se eu ficar aqui 4 anos lamentando, reclamando, falando de conta do passado, falando de conta do Estado, como vai ficar as questões de Uberlândia? Isso eu fiz comigo. Não foi ninguém que fez para mim, eu fiz para mim. Sim. E por isso eu fui atrás, nós vamos comentar no próprio bloco. Agora já vamos falar direto. Nesse momento o senhor já liberou licitações para poder fazer o viaduto da Municípios, o viaduto da México e o terminal de ônibus lá do Dona Zulmira. A licitação do Dona Zulmira já está pronta, é para começar a empresa, já está escolhida, a empresa já vai começar a fazer o serviço. Me parece que vai ser lançado dia 10, parece.
Da empresa? Isso, do mês agora, esse terminal. Da Dona Zumira já está feita, a empresa já vai começar a construir. Pois é, mas nós vamos fazer o lançamento lá dia 10. Inclusive, lá no local. Já está fazendo a limpeza do terreno. Então, são obras para um ano e meio, prefeito? Obras de 12 meses, pouco mais de 12 meses. Isso já traz um reflexo para a economia. Por exemplo, né? Eu pensei muito comigo nessas obras que nós vamos fazer, intervenção no terminal, lá no trevo do Planalto, lá no Motel Topas, aquela aula de on-board indo para aqueles bairros, Canaã, Morada Nova, saída do Prata, tudo pensando. A intervenção aqui no Custódio, a passagem ali do Alvorada, na rodovia, o Dom Almir, o Tocantins, o Morumbi, a Vinhedos, não é? Mas eu também pensei, essa semana, que nós não podemos deixar a General Osório de fora. Aí eu já rascunhei que nós temos ali, uma rua de mão única. Você depara, ao chegar na Rondon, com a avenida de 2 pistas, que é a avenida do... Me esqueci o nome agora. Do Francisco Galassi. Francisco Galassi. Ora, se nós temos um viaduto ali, que é um trajeto de mão única, então por que não fazer o canteiro central ao outro lado dela e deixar a outra parte da Francisco Galassi para quem desce lá e entra na Rondon? E quem vem nesse sentido, General Osório, para atravessar ali, logicamente atravessa e faz o binário e entra na Rondon de novo. E quem vai prossegue no sentido cidade universitária, enfim. Mais um que o senhor vai inserir na conta. Isso. Então, eu fico pensando, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Aí eu vou rabiscando. Então já não são mais só 20 viadutos, agora são 21. Aí eu já chamei a equipe essa semana passada agora e falei, por que não faz isso? Eu rabisquei do meu jeito de fazer, né? Falei, pode estudar. Inclusive, o maior detalhe aqui são as casas da General Osório. Vai ter que mexer, né? Então nós temos que ver aonde que o viaduto sai, o que ele interfere e também fazer um plano viário ali nessa travessia. Atravessou para o outro lado, então a pessoa que não vai naquele sentido quer voltar para Rondon, tem que vir. Então, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Como eu tenho que fazer, não é só isso também não. É a questão da saúde pública, buscar atendimento, a questão da educação, das áreas sociais. Outra coisa, nós já lançamos aí 4.000 habitações. Sim. Eu ouvi o senhor dizendo lá, vem mais E aí, né? Eu fiz um edital dizendo assim, mais ou menos, quem tem área fora do perímetro urbano e que queira entrar nesse programa e que apresente um compromisso no prazo de 60 dias, apresentar o projeto na Caixa para fazer a obra, pode inserir. Nós vamos selecionar, passar Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Trânsito, Secretaria de Planejamento, Trânsito e Transporte, para saber essas áreas, o que tem de estrutura ali, o que se pode fazer ali sem ter que fazer novos investimentos. E aí serão mais 6.000 habitações. Porque senão... 10.000, então. Porque senão eu ia ficar 4 anos, você aqui, Delmo, Rick, a conta. Então tem que dar um jeito. Foi o que eu fui fazer. Isso é que é ter planejamento, prefeito. Eu sou crítico, eu puxo a orelha, mas também se reconhecer quando a iniciativa é boa e quando tem fundamentação no que se faz. Que pouca gente sabe. Apesar das dificuldades nossas e do próprio Estado, nesse período, só em segurança pública, eu já investi 6 milhões de reais. 6. Onde, prefeito? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. São as parcerias que o senhor buscou com... Lógico, porque é obrigação minha. Veículos, por exemplo, a parceria com o 36º é fácil com a cidade de Uberlândia. Eu tenho que ser parceiro deles também. Então é isso. Por exemplo, eu não parei também não, de janeiro de 2017 até o mês de outubro passado, nós temos investimentos novos em Uberlândia, de empresas locais, de empresas que estão chegando, por exemplo,
a Polenguim. São 300 milhões de investimento. Mais de 1 bilhão de investimento na nossa economia local para gerar renda e emprego para o povo. O senhor acredita que todos esses investimentos, essas licitações, essas obras todas, isso deve resultar num fortalecimento mesmo, já com o emprego gerado, com o dinheiro circulando, pelo menos a partir de julho do ano que vem? Sim, inclusive mexe com a própria economia da cidade. A construção civil está parada no Brasil. Falei com os... Não é, porque o que eu comentei aqui, desse investimento, você envolve a construção civil. Então, acho que é isso. Acho que o gestor público tem que buscar alternativas. A gente vai fazer mais um breve intervalo e vamos para o último bloco do Política Cruzada. Não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do Política Cruzada de hoje, esse domingo, dia 4 de novembro de 2018, caminhando para o fim do ano. A gente está batendo um papo com o prefeito Adelmo Leão. Para você que chegou, você vai poder conferir na internet depois, na íntegra do programa também, todos os assuntos que nós já falamos nos últimos 3 blocos. E agora a gente vai focar um pouco sobre espaço, prefeito. Eu sei que tem alguns aliados do senhor que não foram reeleitos, por exemplo. Nós temos aqui o deputado Arnaldo Silva, que em janeiro do ano que vem, ele deixa a Assembleia Legislativa. E já começam os burburinhos, né? Ele deve ter algum espaço no governo Adelmo Leão, porque é um grande advogado, é um político que também passou pelo grupo do prefeito, está no grupo do prefeito, ele deve ter espaço. O senhor pretende fazer algum remanejamento, alguma reorganização do secretariado para atender companheiros como ele? Não, veja bem, o doutor Arnaldo é um excelente advogado, inclusive com cursos atualizados no direito público. Ele me disse que voltará para o seu escritório e vai desenvolver o seu trabalho. Então, gostaria de dizer que o Arnaldo me procurou, nem eu procurei ele. A decisão dele é voltar a fazer o seu trabalho no seu escritório profissional. Então, nesse quesito, nessa questão, não se discute. Mas ele deixa a vida política ou ele continua participando, ele continua com o grupo do senhor como colaborador? Como é que fica? Eu acho o seguinte, a pessoa que sempre militou na política, sempre fez política, tem alguma coisa no sangue, né? Ele vai continuar colaborando? Lógico que vai continuar colaborando, certamente vai participar de outras eleições, porque o Arnaldo, ele não foi eleito pela coligação que ele fez. A coligação, uma votação boa, mas... A coligação do Arnaldo foi uma das mais pesadas que houve. Foi justamente aquele desacerto. Tinha o Rodrigo Pacheco, candidato ao governo de Minas, como opção da terceira via. A Ana Paula era vice. As chapas de deputados desses partidos já estavam compostas. Desarranjou? Então, quando ele desistiu e a Ana Paula disse, eu vou ser candidata a deputada federal, eu falei, é um direito seu, sua mulher que me ajudou a vida inteira. Então, eles fizeram o tal chapão. Esse chapão foi o grande problema. O Arnaldo ficou na primeira suplência e a Ana Paula ficou na terceira. A Ana Paula nunca foi candidata a nada. Ela sempre esteve nesse período todo ao meu lado, me ajudando. Tudo que eu pude fazer na área política, ela estava junto comigo. Nunca deu um passo à frente, nunca usou um microfone. Você sabe disso? Sim, conheço, sei. Não é? Então, o que eu disse, em 4 semanas ela saiu candidato e teve 63 mil votos. Foi majoritário em Uberlândia. Eu acho que é uma grande campeã. Porque política não é brincadeira, não. Política é uma coisa séria. E ela é uma pessoa séria. Fez uma campanha política sem agredir ninguém, sem falar de ninguém. Fez as suas propostas. Criou o Maria de Minas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Arnaldo deve voltar para o seu escritório. Mas deixar a política, eu não acredito, não. Eu acho que em determinado momento ele pode até se apresentar novamente. Falando um pouco ainda, prefeito, sobre outro projeto que o senhor comentou também lá na coletiva, a licitação pela iluminação pública. Qual é o montante dessa licitação? Quando é que ela... Porque, assim, venceu uma parte, a parte dos projetos. Agora é escolher a empresa que vai executar. Quanto é que vai custar e quando é que o senhor põe essa licitação na rua? Veja bem, nós tivemos já um passo, que é escolher das 13 empresas ou dos 13 consórcios, dos projetos apresentados, aquele projeto que, no nosso entendimento, é o melhor para Uberlândia. Fizemos a publicação. Então, essa publicação tem prazo de 5 dias úteis. E parece que vence terça-feira. Vencida essa etapa, nós vamos agora à etapa da consulta pública.
Nós vamos abrir para todo o povo de Uberlândia ter conhecimento. Ler e conhecer o projeto. Conhecer o projeto. Depois disso, faremos audiência pública. Discutir com o povo. Isso. Feito isto, nós vamos para a licitação pública, que pode ganhar qualquer empresa que apresentou o projeto ou não. Está pronto, é aquilo que tem que executar. Então, você faz a licitação. Então, qualquer empresa que se habilitar dentro desse processo tem chance. Quanto é que vai custar, prefeito, ele? Aproximadamente 500 milhões. O projeto é o seguinte: ele vai trocar todas as lâmpadas de Uberlândia até 5 anos, em tudo em lâmpada LED. O senhor tem uma ideia de quantas lâmpadas a cidade tem? São 82, 83 mil pontos. Tem ponto que pode ter 4 lâmpadas? Pode. Então, essa é a primeira etapa. Agora, implantado esse projeto, nós temos a possibilidade ainda, isso que nós vamos olhar, inclusive o contrato feito em Belo Horizonte, de instalar ali a internet, de instalar ali câmeras, mas isso aí vai ser uma segunda etapa na conveniência do município. O primeiro momento é só para iluminação. Iluminação pública, mas você pode fazer, ao fechamento da licitação, pode fazer um contrato, inclusive, que atenda também esses requisitos. Uhum. Mas a primeira etapa de implantação, a gente só vai nesta primeira fase. Nesse caso em específico, prefeito, de onde vai vir esse dinheiro? O senhor tem ele hoje? Do fundo que vem. Tem um recurso específico para poder fazer? Vem na conta da CEMIG e repassado ao município. Então o senhor já tem esse dinheiro disponível para poder... É um contrato que não é 500 milhões imediatamente para fazer, mas ele é feito gradativamente em 5 anos. E tem outra coisa. É por 20 anos. O contrato? Isso. Na metade do contrato, eles são obrigados a trocar todas as luminárias. Todas. Para deixar, logicamente, ao final de um contrato desse, inclusive se tiver outras tecnologias que possam incrementar outras tecnologias na cidade de Uberlândia. Prefeito, nosso tempo está caminhando para o final. Eu perguntei do Zema no bloco passado, eu vou perguntar agora de Jair Bolsonaro, o presidente eleito, só para a gente poder encerrar o nosso bate-papo. Qual a perspectiva que o senhor tem? Já foi comandado do senhor na bancada de deputados lá em Brasília, o senhor tem uma proximidade muito grande com ele. O que o senhor já conversou? Há perspectivas de que ele possa ajudar Uberlândia nesse cenário que está desenhando agora, a partir de janeiro? Já tem esses recursos que vieram, mas eu creio que o senhor, como bom político, vai lá bater na porta dele para conversar novamente. Né? O Bolsonaro é um colega meu de quase 20 anos de Câmara. É uma pessoa determinada, uma pessoa objetiva, clara, patriótica e um defensor da família. É uma coisa também do Bolsonaro, ele demonstrou isso na campanha, ele é uma pessoa temente a Deus. Pode ter certeza, e eu tenho essa confiança, de que ele fará um grande governo para o país. Mesmo porque fará uma equipe de homens e de mulheres que conhecem as áreas. E, logicamente, terá tudo para acertar um grande governo. É momento difícil? É. É momento de transição? É. Terão reformas difíceis? Terão. Mas o novo Congresso também deverá ter um entendimento. Foram eleitos. Parabéns. Mas o povo está de olho. Senão pode ser deputado de um mandato só. Então, essa observação eu faço para a classe política. Então, é momento que os brasileiros e brasileiras esperam, tanto do governo federal, do governo do estado, do Congresso Nacional, das assembleias, mudança no comportamento. Eu acho que a Câmara vai ter que ter mudanças. Quantos projetos eu votei que na minha época diziam que era antipopular? Eu fui reeleito 5 mandatos. Tinha uma direção. Né? Tinha uma direção. E o primeiro momento, as pessoas podem até achar que são dificuldades. Porque, às vezes, as coisas não são bem colocadas. Ele vai ter essa força política? Na verdade, ele demonstrou ter. Ela vai ser suficiente para fazer essas reformas que ele precisa? Eu acho que tem que ser necessário. Agora, com relação ao que eu espero do governo federal e do governo de Minas, nesse momento, não posso esperar nada. Os governos estão em crise. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Então, o Bolsonaro entrou, agora vai mandar dinheiro. Não, não é assim, não. Ele vai ter que pagar a conta e grande.
Da mesma forma que o governador Zema também terá dificuldade. Não podemos cobrar dele nada. Cobrar dele o quê? Ele está assumindo um estado quebrado. O Bolsonaro está assumindo um país em recessão, um país em dificuldade. Começou a melhorar agora, um pouco. Então nós temos que ter esse entendimento. Primeiro momento, nós não devemos esperar nada, nem do governo federal, nem do estado. Tá certo. Prefeito, nosso tempo está acabando. O senhor tem 30 segundos para conversar com o público do senhor. Está no finzinho. Eu queria agradecer, inclusive, a atenção dos nossos telespectadores, agradecer por me receber em suas casas e dizer, da minha parte como prefeito de Uberlândia, eu estou tentando fazer o máximo de mim. Agradecer a você, Rico, por mais essa oportunidade e sempre que for possível, eu estarei à sua disposição para a gente possa conversar e discutir as coisas do interesse de Uberlândia e da região. Tá certo. Obrigado, senhor, mais uma vez. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, especialmente dedicado a você, para que você entenda como é que está a situação do município e como vai se avizinhar a partir de janeiro. Uma perspectiva de melhor, é o que a gente espera, né? Um país melhor para todos, um estado melhor para todos, uma cidade, com certeza, melhor para todos, no caminho certo. Grande abraço, até domingo que vem. Tchau.